Sempre alerta, tudo bom? Queridos, olha só, estamos desenvolvendo mais uma atividade do nosso módulo de curso avançado. E nesse módulo, nessa atividade, vamos fazer avaliação no programa educativo. E o escolhido, o solicitado, foi justamente do ramo escoteiro. E ele está sendo direcionado para os pais entenderem o que é o programa educativo. Só que aí eu fiz um pouquinho diferente, né? Além de eu botar para os pais entenderem o que é avaliação no programa educativo, eu também estou dando a possibilidade de eles entenderem um pouquinho do mapa jovem e o acompanhamento das atividades e da progressão desse jovem no mapa jovem. Claro que depois que a gente fizer o ciclo de programa, onde vai estar lendo as atividades, ele pode fazer o acompanhamento. Mas claro que o mapa jovem é para o jovem. Mas eu quero mostrar que o jovem está sendo acompanhado, está sendo avaliado e direcionado através do aplicativo que ele pode ter no seu próprio celular, que ele vai estar acompanhando a sua progressão, porque ele tem que entender que a progressão dele é de forma individualizada, que essa progressão depende exclusivamente do jovem no seu crescimento. Lembrando que o jovem ele tem que entender, ou nós temos que passar para os jovens, que o escotismo é feito com jovens, pelos jovens e para os jovens. E que a nossa política, o nosso método escoteiro é fazer com que o jovem, com a colaboração do adulto, vivencie os métodos do escotismo, que ele entenda que o nosso programa educativo ele oferece diversas oportunidades educativas, garantindo que os jovens vivenciem as seguintes situações: vivenciar a promessa escoteira através que ele assuma de forma voluntária, que ele consiga refletir sobre espiritualidade, que ele consiga entender e descobrir mais sobre si mesmo, que ele conheça novas pessoas, que façam amigos e que desenvolvam relacionamento, além de aprender na prática, aprender fazendo. Esse é um dos nossos objetivos também. Então, para ter início, né, ter esse desenvolvimento, vamos entender um pouquinho, né, esse método tão bonito que é o do movimento escoteiro. Então definimos como um programa educativo como um conjunto de oportunidades de aprendizagem das quais os jovens podem se beneficiar, o que ele vai se beneficiar, criando para atingir o propósito do escotismo. Por quê? E vivenciando por meio do método escoteiro, que é o que nós vamos ver agora. Olha só, essas oportunidades estão organizadas como um processo progressivo de autoeducação, que se caracteriza pela realização de atividades que geram experiências educativas e que impulsionam o desenvolvimento pessoal. Pessoal, isso mesmo, do jovem, de forma pessoal. O conjunto de oportunidades, o programa educativo, que se refere a um conjunto de experiências vivenciadas pelo jovem durante a sua permanência dentro do movimento escoteiro. É um processo progressivo de autoeducação e de desenvolvimento pessoal, mediante a realização de atividades que oportunizam a aquisição dessas competências. Aí você pergunta, mas o quê? O quê? O programa educativo é materializado por meio de atividades atraentes, progressivas e variadas. Então, muitas vezes a gente passa atividade para os nossos jovens e eles, eu não vou pegar aquela bola, eu não vou fazer aquela pioneiria, eu não vou fazer acampamento, eu não vou correr, eu não vou... Mas isso são atividades variadas e progressivas que têm objetivo em alguma das áreas que nós desenvolvemos, como espiritualidade, como afeição, né? Então são atividades que nós estamos desenvolvendo através do método
que é um método que faz com que o jovem tenha oportunidade de desenvolvimento pessoal, conforme objetivos educativos, como eu falei agora, definido para cada ramo escotismo, tais como acampamento, caminhada, outras atividades ao ar livre, boas ações, serviços da comunidade, jogos e atividades culturais especializadas e as próprias cerimônias que nós fazemos em cada atividade dessa. O conjunto de oportunidades, o programa educativo, ele vai se referir justamente àquilo que eu falei, que é o que, né? O como, que é um programa educativo que é aplicado por método escoteiro, que é um sistema de educação progressiva, ele vai desenvolvendo, construindo passo a passo, dentro da faixa etária dele, dentro do ramo dele, que determina como um programa educativo que deve ser aplicado. O método escoteiro é fundamental no escotismo e se baseia na interação de vários elementos que trabalham articulados entre si. Por que o programa educativo se baseia em princípios do escotismo e se constitui no meio para alcançar esses propósitos? Como eu vou fazer o acompanhamento? Como chefe, como Charlton, como meu facilitador vou fazer isso? Eu vou fazer isso com a ferramenta que a União dos Escoteiros do Brasil desenvolveu, que pode ser também feita como um mapa jovem. Além da nossa ficha de acompanhamento, que o pessoal gosta de fazer também, desenvolver, temos o mapa jovem. Então você vai lá no Google Play ou lá no App Store e baixa o mapa jovem. E aí quando você baixar o mapa jovem, você vai ter o seu login e sua senha. O login e senha que você vai ter é a inscrição, é a matrícula dele, aqui está no seu registro, e a senha que vai ser, eu não vou falar aqui no vídeo, né, qual é, mas é você, porque tem uma forma de senha, mas aí a senha vai ser a data de nascimento dele, né, que aí você vai ter que ver a inscrição lá do nascimento e a primeira senha inicial. Aí você vai lá no Pacto, no Meu Pacto, entra, faz a mudança de senha. Quando você for no Meu Pacto, lá no browser, vai no Chrome, Explore, qual for o browser, o navegador que você for utilizar, vai botar lá Meu Pacto, vai entrar, ele vai pedir a senha, você não vai ter, né? Aí você vai botar a inscrição que vem na carteirinha do jovem, que ele fez o registro nos Escoteiros do Brasil, ele ganha a sua carteirinha, bota lá aquele número lá e a senha também. Se você tiver dificuldade, você bota lá em ajuda. Ele explica, você entra na senha inicial e depois você faz a alteração da senha e vai ter acesso. Quando você alterar a senha, aí vai ser essa senha que você alterou com o número da sua carteira que você entra no mapa jovem. Quando entrar no mapa jovem, você vai ter esse acompanhamento. Olha só, você vai ter a linha do tempo, onde vai estar todas as progressões e conquistas do jovem, vai ter o início, né, que é esse aqui, né, que é o organograma do que ele tem que desenvolver, e as revisões que nós vamos ver o que é isso. A atividade que vai ser feita é justamente a atividade inicial, né, atividade que vai ser feita do período introdutório. Temos introdutório, depois temos todo lá o desenvolvimento, pista, o trilha, o rumo, travessia, que vai sendo desenvolvendo passo a passo, junto com o chefe, no ciclo de programa. No ciclo de programa. Nesse ciclo de programa, nós vamos ver o que? O que ele vai desenvolver, como eu falei, a parte vivencial, de forma voluntária, ele vai aprender fazendo, ele vai ter a vida em equipe, ele vai ter a aceitação da promessa escoteira. E podemos ter o acesso através do mapa jovem. E aí, nesse primeiro momento, eu tenho aí a atividade, né, do guia, aí período introdutório. No período introdutório, eu vou passar aqui para vocês verem, nós vamos ter inicialmente uma fala, né, uma pedida que ele pede alguns critérios para os jovens desenvolverem. Esses critérios que ele pede para os meninos fazerem vai ser acompanhado passo a passo dentro do aplicativo, dentro do mapa jovem. Quando ele clicar, ele vai entrar. Quando ele clica no período introdutório,
né, onde tem aqui a flor de lis, né, nesse caixinha verde, ele vai ter que fazer o quê? Conhecer a estrutura da tropa, né, escoteira, conhecer os membros da patrulha, entender como usar o leme escoteiro, o sinal, a saudação, reconhecer os sinais manuais de apito e de comando, saber o grito da patrulha, conhecer o seu significado, conhecer o uniforme escoteiro, o significado dos distintivos escoteiros, né? Que isso é uma coisa que a gente pede no período introdutório. Mas lembre que a decisão de fazer a promessa é exclusivamente do jovem. O jovem que vai fazer a decisão, o jovem que vai escolher fazer. Aí, claro, tem algumas coisas a mais também, né? Temos que saber o grito da patrulha, conhecer o uniforme, conhecer o sistema de progressão, saber como hastear a bandeira nacional. Então ele tem que saber como hastear a bandeira, conhecer os aspectos mais importantes da história do escotismo e o seu fundador, Bud Powell, né? Conhecer a lei e a promessa escoteira. Isso que é importante também. Então, depois que ele for fazendo isso, ele sai do período introdutório. Vocês veem que está aí marcadozinho que ele já conquistou. Depois ele vai passo a passo. Aí temos o pista, né, que ele vai conquistando, que são atividades que vão ser feitas dentro do movimento escoteiro, junto com o chefe, que vai estar acompanhando, né, cada chefe, cada tropa. Na tropa, você vai ter o monitor e o submonitor, que vão estar também desenvolvendo espírito de liderança, organização. Cada ciclo de programa pode ser solicitado entre eles que vão desenvolver, eles vão fazer reuniões e decidir entre eles o que eles vão estar querendo aprender, o que eles vão estar querendo focar, desenvolver. Além das progressões normais, como eu falei agora, pista, trilha e travessia e demais, eu vou também ter as insígnias de interesse especial, como nós vemos aí o Conesul, o IMA, ação comunitária, né, o aprender, lusofonia, né, que é bem interessante também para eles, né? Temos também as especialidades, né, que são divididas em 5 grupos: habilidades escoteiras, desporto, serviço, cultura e ciência e tecnologia. Quando você abre, tem inúmeras especialidades, né? Artes marciais, futebol, handebol, natação, administração, arquivologia, são várias. Então, uma dessas especialidades vai estar envolvendo aquilo que ele já sabe, que vai ser algo bom para ele, que ele vai ficar melhor naquilo que ele faz, e também ele vai ter interesse em aprender outras habilidades. Não sei se vocês conhecem o termo que a gente chama do CHA, conhecimentos, habilidades e atitudes, que eu uso um pouquinho a mais, que eu uso também o CHAVE, né? Que é conhecimento, habilidades, atitudes, valores e o entorno. Né? Quando a gente tem os conhecimentos que vão ser aprendidos pelo jovem, ele vai desenvolver toda uma habilidade para fazer aquele conhecimento. Né? Ele vai ter atitude em fazer, os valores aplicados do movimento escoteiro para ser feito, né? Respeitar, entender, solidariedade e o entorno, tanto o ambiente interno quanto o ambiente externo da sua tropa, do seu convívio, da sua casa. Isso, e ele vai ter a chave para poder entrar em um mundo melhor, de ser uma pessoa diferente. Isso que foca também as especialidades, né? Além disso, temos também as insígnias de modalidade, que aí, por exemplo, eu sou do ramo básico, né, que antes era chamado o de terra, né? Mas aí nós somos o básico, ok? Então, o básico, eu tenho um explorador, mas eu tenho também o aviador, que é do ramo, né, do ar, e temos o crewmate, né, que também é da marinha, né, do mar, né, segmento do mar, ar e terra, ok? Ou normal, que nós chamamos básico. Temos os cordões de eficiência, que tem todos os critérios para eles atingirem. Ele tem que ter X quantidade de especialidades em nível 1, 2 ou 3, aí ele vai atingindo os cordões de eficiência. Após ele conseguir esses cordões de eficiência, nós vamos também ver o lis de ouro, que é o objetivo que os escotistas têm, né? É alcançar o lis de ouro, né? Nesse jovem aqui,
ele está com 55%. Ah, mas chefe, se ele não alcançar o list de ouro, o objetivo não é ele estar cheio de distintivo. O objetivo é o desenvolvimento do jovem, a progressão, a melhoria, as habilidades, a construção desse jovem, né? Ele saber respeitar, ele saber viver em equipe, ele saber como agir, né? Ele realizar atividades, ter a vivência com o ambiente fraterno do escotismo, ele participar de grandes atividades, incluindo atividades internacionais, nacionais que nós fazemos, participar de atividades comunitárias, participar de atividades novas, diversas, vivenciando experiências junto com a natureza. Esses são os objetivos. O que ele conquistar, ótimo, parabéns, é uma superação pessoal. Claro, como eu falei, o ramo escoteiro, eles buscam o lixo de ouro, que eles botam lixo de ouro, e aí ele leva para o próximo ramo, o sênior, desenvolvendo, você mostra que é um escotista que desenvolveu várias habilidades, mas não quer dizer que ele não conseguiu, que ele é bom ou ruim, não é isso. O objetivo é ele desenvolver suas próprias potencialidades, ser um bom cidadão, uma pessoa solidária, prestativa, uma pessoa que produza para a sociedade, que tenha valores sociais, que ajude, que desenvolva, que construa. Esse é um dos objetivos também. Temos também que entender que na mudança de ramo, ele vai sair do ramo escoteiro para o ramo sênior. O jovem, a partir, né, ele tem que ir para o ramo sênior fazendo a passagem, né, ele passa para o ramo sênior a partir dos 14 anos. Porém, ele pode ser que ele tenha o seu desenvolvimento bem, ele já tenha desenvolvido, já queira mudar, as atividades escoteiras já não estão tão bom para ele, e ele queira fazer essa passagem, ele queira mudar, ele queira novos desafios. Aí depende do chefe de seção que perceba isso junto com o chefe do ramo escoteiro, com o ramo sênior, diz, olha, ele tem potencial, ele já está preparado, ele tem como vir para o ramo sênior, que são novos desafios que ele vai assumir. Então ele tem como fazer. Aí uma sessão ele fica com o ramo escoteiro, outra com o ramo sênior, ele vai fazendo esse intercalamento até ele estar realmente decidido, porque lembra, ele tem que querer estar. Não é o pai e a mãe que quer por ele. A gente estimula, mas o estar, o participar, o vivenciar é do jovem. Então, ele querendo, ele vai fazer depois, atingido a idade, ou um pouco antes, dependendo da sintonia entre os chefes do ramo escoteiro e o ramo sênior, aí a gente direciona para ele fazer essa ponta, essa passagem para o próximo ramo, que é justamente o ramo sênior, ok? Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho do que significa essa vivência, esse trabalho, esse desenvolvimento dessas especialidades, né? Dessa progressão para vocês, né, desse ciclo de programa educativo para vocês. Só para enfatizar um pouco mais, lembra, o programa educativo, qual o significado dele? O programa deve oferecer diversas oportunidades educativas, garantindo que o jovem vivencie várias situações, que ele vivencie, que ele aprenda fazendo, né? Que ele tenha uma vida em equipe, que ele desenvolva atividades atraentes, progressivas, variadas, que o seu desenvolvimento seja principalmente pessoal e com orientação individual. Esse é o nosso objetivo. Então, pais, chefes, muito obrigado pela oportunidade de passar um pouquinho de conhecimento para vocês. Sempre alerta e até o próximo material, até o próximo conteúdo que nós vamos estar aqui sempre para ajudar para vocês. Muito obrigado e eu conto com a ajuda de vocês nesse próxima oportunidade.